Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei em que momento que você está assistindo esse episódio, mas a gente já agradece desde já por você estar com a gente. Estou eu aqui, o Rodrigo, mais uma vez junto com o Erivelton, né, Isso Erivelton? aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. E hoje a gente está com uma figurinha carimbada aí, diz que assiste todos os nossos vídeos, todos os episódios. Estamos aqui hoje com o Wilson Lissa. Eco. Isso aí. Prazer estar aí com vocês. Vamos conversar hoje. Vai fluir. O papo hoje vai ser bem bacana. O Wilson a gente já se conhece já há um tempo. O Rodrigo, acho que mais tempo ainda ou não? Acho que sim. Mais tempo. Mais tempo. Não sei, eu te conheci antes de eu sair da igreja, né? Não, eu te conheci fora da igreja, jogando bola, verdade. Jogando bola. Eu me converti, ele já estava aqui já. Então eu conheci ele antes de você porque eu participava do futebol da igreja, né, com a galera. Não tava vindo na igreja, mas no futebol eu ia. Olha aí, ó. Futebol é interessante. E já nesse... Que vergonha falar isso, né? Vou cortar. E já indo para esse ponto, como que foi o primeiro contato com Jesus? Como que foi essa parte para você? Primeiro contato? Na verdade, assim, o meu irmão, ele se converteu, né? E aí ele começou a pregar para a família. Começou a falar de Jesus e tal. E aí ele era bem virado do avesso, meu irmão. E daí quando ele se converteu, ele mudou de vida. E era um irmão que, hoje ele já faleceu, mas a gente se dava muito bem, eu com ele. Tipo, a gente gostava das mesmas coisas, sabe? E daí ele era mais velho, 5 anos mais velho que eu. E eu gostava dele, a gente se dava bem. E aí ele se converteu e mudou de vida, né? E daí eu conheci os crentes assim só de ver na rua e tal. Até que não tinha muito crente aqui em Campo Magro na época. Daí ele se converteu, né? Daí ele já começou a estudar teologia e tal, e foi para cima mesmo. Já começou a pregar a palavra. Daí ele ficava pregando lá em casa, né, para minha mãe. E daí eu acabava ouvindo, né? Tal, foi passando. Aí teve um dia que ele me chamou para assistir. Ele ia pregar lá numa igreja, uma congregação que eles tinham aberto ali com o irmão Francisco. Daí ele me chamou para ir lá. Daí eu fui, né? Daí eu cheguei lá, muito estranho, né? Nossa, nada a ver, não entendia nada. Daí eu me lembro que ele me chamou assim na frente, eu e mais algumas pessoas. A igreja estava cheia, tinha umas 5, 6 pessoas. Daí, só que tinha umas 3 ou 4 que não era cristão. Daí ele chamou assim e perguntava de um por um: você quer aceitar esse Jesus e tal? E as pessoas falavam: não quero. Aí eu era o último, daí ele chegou e perguntou para mim. Daí eu falei: eu quero, cara. Eu vejo que ele mudou a tua vida. Eu acho que esse negócio aí é bom, eu quero para mim. Aí daí eu aceitei a Jesus e beleza, fui embora. Só que eu não continuei na igreja. Tipo, continuei a vida normal, só que eu não neguei Jesus mas tipo assim, só aceitei. E aí, passado um tempo, daí foi se convertendo a minha mãe, as minhas irmãs, foi vindo todo mundo para a igreja. Daí eu não vim, daí eu casei, daí teve um dia, num sábado à tarde, assim, o Ziel, meu cunhado lá, ele alugou, na época era aquelas fitas cassete, sabe, grandona, assim. Ele alugou lá no final de semana para assistir. Daí me chamou no sábado à tarde. Eu já pensei, cara, deve ser alguma coisa de crente que esse cara quer que eu vá ver, né? Mas daí não tinha nada pra fazer lá no meio do mato mesmo. Falei, vamos lá ver isso aí, né? Fui lá. Daí tava lá sentado assistindo. E caraca, aquele dia, tipo, eu assistindo para um pregador bem famoso, assim. E, cara, abriu a minha mente, assim, como se tivesse aberto uma cortina. Cara, foi incrível. E ali eu senti o Espírito Santo a primeira vez já. Senti o toque do Espírito, assim. E eu chorava, não conseguia parar de chorar. Falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Só que daí eu via as coisas assim, claro, sabe? Falei, caraca, como é que eu não via isso, sabe? Falei, como que eu não entendia isso? E daí beleza. Passou aquele dia, eu fui pra casa. E daí eu fiquei assim, e agora? Pra onde que eu vou? Tipo, eu me sentia livre, sabe?
assim, liberto, mas agora o que eu faço com isso? Com essa liberdade que eu tenho agora, ó, cara, eu consigo ver que eu não tô 100% certo do jeito que eu tô. Falei, mas o que eu faço? Daí, como a minha família vinha pra cá, né? Daí eu comecei a vir. Daí a Patrícia veio também, ela gostou mais, gostou dos louvores e tal. Daí a gente começou a vir. Daí foi assim, chegou o primeiro batismo e eu não quis me batizar. Porque, na verdade, às vezes a gente prega errado pros outros. Eles pregavam para mim que eu ia sentir, sabe? Ah, você vai sentir, quando chegar a hora você sente. Daí chegou o batismo, eu não sentia nada. Falei, acho que não é me batizar, né? Não tô sentindo nada. Daí chegou o segundo, o pastor me convidou. Daí eu falei, pastor, é o seguinte, o pessoal fala que tem que sentir. Chegou já o segundo e eu não tô sentindo nada. Aí ele falou, não tem que sentir, você tem que tomar uma posição. Você quer isso pra tua vida ou não? Eu falei, claro, não tem o que fazer, né? Eu quero isso aí. Daí ele falou, então vamos se batizar. Eu falei, então fechou. Aí me batizei e estamos aí. E quanto tempo? Já fez 17 anos agora em outubro. Nossa, 17 anos. É uma boa caminhada já na igreja, né? O Cristo já vivenciou altos e baixos aqui dentro também, né? Muitos. A igreja estava no comecinho, né? 17 anos atrás. Aqui em cima, acho que sim, né? Aqui. Não, nem tava em cima ainda. Não, foi em cima. Mas estava. Em cima faz Já uns tinham 13 comprado anos, o terreno aqui, né? Já. Então. Já Aqui tinha sim. comprado o segundo terreno, já. Só que a igreja era tudo ali embaixo ainda. Tinha aquela outra parte que foi demolida ali na frente. E a porta era lá do outro lado. Ah, não. A porta, quando eu vinha visitar, a porta era do outro lado ainda. Ela era pequenininha ainda. Quando eu vim aqui, me senti um peixe fora da água e falei, cara, isso aí não tem nada a ver pra mim. Eu não entendia nada que as pessoas falavam, sabe? É muito estranho, sabe? Quando o Espírito Santo não te libertar, cara, não adianta, você não vê nada. Não é por força, né? Não. É o Espírito Santo que convence, não adianta. E a gente precisa cada vez mais aprender a isso. Né? Porque às vezes a gente quer pregar para a pessoa, né? De uma forma às vezes até incisiva, mas quem convence do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Não adianta a gente fazer pela nossa força, porque não adianta, não vai. Sabe que Tem que esperar. eu tive uma experiência bem legal com relação a isso. A gente querer empurrar a goela abaixo o evangelho para alguém, né? Teve uma época que o Kleber, nosso baixista, ele saiu da igreja, né? Ele deu uma desviada. E eu via ele e eu ficava, cara, você tem que voltar pro baixo, você não sei o que. Toda vez que eu vi isso, foi cansando ele. E um dia o Espírito Santo me tocou, falou assim, não. Passar a mão. A palavra já foi lançada para ele. O que você precisa fazer para ele agora é dar um abraço e dizer que sinto a falta sua, que você é bem-vindo, mas não insista que ele volte, porque quem vai convencer ele de voltar sou eu. O Espírito Santo me mostrou, porque eu tava sendo tão chato que ia chegar um dia que ele não ia nem querer vir na igreja, porque eu ficava falando para ele, você tem que voltar pro baixo, cara. Você tem que voltar pro baixo, cara. E isso acaba pressionando um jovem. É diferente você tratar um adulto que já tem um pouco mais, né, de consciência. Sim, e a tua intenção era boa, né? Era boa, eu não queria ver ele saindo, só que eu estava sendo tão enérgico, tão incisivo para que ele não saísse, que o Espírito Santo teve que interpelar e falar para mim assim, cara, ele conhece a palavra, o tempo que eu vou trabalhar com ele é o meu tempo, o que eu quero que você faça é acolha ele, dê um abraço, fale que está feliz de estar vendo ele aqui e o resto deixe que eu trabalhe. Aí passou poucos tempo e ele voltou para a igreja. Até no podcast que a gente fez com ele, eu comentei isso com ele, ele falou assim, cara, você estava sendo muito chato mesmo. E nessa caminhada, né? 17 anos, né? São bastante tempo. E você também, a partir do momento que você entendeu, o Espírito Santo te convenceu, você seguiu firme e pronto. Ou teve alguma hora que você falou assim, não, agora acho que não é pra mim e meio que deu uma desanimada. Teve uma época, acho que eu não vou lembrar direito, mas acho que foi uns 5 anos atrás. Tipo, eu tava passando por muita luta. Só que era uma luta espiritual comigo. Tipo, eu sentia um peso nas costas, assim, um peso. E eu olhava nas pessoas e eu consigo ver quando a pessoa tem inveja de mim.
E no trabalho, assim, em vários lugares, eu via a pessoa com inveja. Eu falava, cara, mas eu não sou ninguém. Como que pode ter inveja de mim, cara? Pra que isso? E aquilo foi, tipo, me carregando, sabe? Eu não conseguia, aquele peso, aquele peso. Aí um dia eu falei pra Patrícia, falei, eu não quero mais isso. Falei, porque daí eu tinha que estar na igreja, né? Daí você vinha desse jeito pra igreja, né? Você tinha que, às vezes, levar uma palavra, às vezes tinha que orar. E você não tinha condições de fazer isso. Entendeu? Daí eu falei, cara, eu não consigo mais fazer isso. Falei, eu não consigo mais. Eu falei, eu não quero mais. Falei assim. Daí ela falou, ah, não, vou falar com o pastor. Daí eu falei, ah, não sei, eu não quero mais. Ela chamou o pastor lá, né? O pastor foi lá conversar comigo. Daí ele falou, cara, não fale isso, não quero mais. Não pode falar assim. Daí ele falou, e daí eu falei para ele tudo que estava acontecendo comigo, né? Daí ele falou assim, mas só que a palavra de Deus fala assim, ó, que Deus ele não dá uma carga mais pesada que você possa carregar. Daí falou comigo e tal, conversemos lá, e beleza, ele saiu. Daí eu falei, cara, então eu tô sendo mole, né? Se Deus não me dá uma carga mais pesada que eu possa carregar, como que eu não consigo? Falei, então vamos continuar. Daí comecei a vir para a igreja, foi aliviando, foi aliviando. Daí passou uns dias, o pastor veio e bateu nas minhas costas, assim, ali atrás, e falou, eu tenho um... como é que ele falou? Não sei se era um desafio para você, alguma coisa assim. Daí eu falei, ai, pastor, nem comece com esse negócio aí. Daí ele falou, só me agradeça. Ele pegou e veio aqui na frente, daí ele começou a falar. Daí quando ele ia pregar, ele falava, nós vamos consagrar mais um presbítero e tal, não sei o que e tal. Daí nós começamos a fazer as apostas, né? Quem vai ser e tal, não sei o que. Daí passou uns dias, ele veio e falou que era eu. Eu falei, como assim? Eu? Falei, capaz, eu nunca tinha pregado nada. Falei, não, pastor, tem uns caras aí que prega já tudo. Como que um presbítero não prega, né? Não tem como eu ser. Não dá. Daí ele batia nas minhas costas e falou, só me agradeça. E saí, deixava sozinho. Daí passou várias vezes ele insistindo. Eu falei, então tá bom, pastor, se tem que ser. Se o senhor acha que é, então tá bom. Daí nesse período foi o período que eu quis desistir. Mas eu acho que é porque estava chegando, tipo, eu penso que eu ia subir uma escada e o inimigo estava querendo me derrubar de qualquer jeito para que eu parasse. E daí, quando eu fui consagrado, né, parece que deu assim, tipo, eu fiquei mais cheio, sabe, do poder de Deus. Parece que eu fiquei mais leve, assim, mais forte, sei lá. Tipo, eu fiquei tipo mais firme que eu estava ainda. E flui, né? Quando o propósito de Deus acontece na nossa vida é ótimo, cara. Acontece e flui igual. Ontem eu estava usando um exemplo até com uma pessoa amiga da nossa família lá. Eu falei para ela, tá vendo aquela casa? Daí dava para ver, da nossa casa dava para ver a casa no outro morro, assim. Daí eu falei para ela bem assim, ó, tá vendo? Você sabe se tem uma casa do lado? Sim, tem uma casa do lado. Eu falei, qual cor que é a casa do lado? Ela, não tem como ver. Eu falei para ela, você tá vendo? A nossa visão é limitada, a gente só vê até onde o horizonte permite que a gente veja. Mas Deus vê lá para frente. Então, às vezes a gente passa por situações que é Deus nos provando para ver se às vezes a gente é realmente fiel a Ele, né? Assim como foi com vários personagens, e às vezes é Deus nos preparando, porque Ele sabe que lá na frente a gente vai precisar, né? E ainda nesse contexto, há algum testemunho assim que você gostaria de contar, que você passou e isso te fortaleceu com você ou com a sua família? Cara, tem vários. Daí quando vocês até perguntaram ali, tipo, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar agora? Porque tem muito, sabe? Daí eu escolhi um do meu piá lá, o mais velho, Samuel, que quando ele foi atropelado lá, tipo, eu tive uma experiência, não que fortaleceu, mas, como eu falei, eu vinha, tipo, de boa. Tipo, eu tinha certeza quando eu me converti, como eu falei, depois que Deus abriu a minha visão, foi muito incrível. Tipo, eu era muito, muito tapado, assim, e eu consegui ver muitas coisas. Então eu tinha certeza disso, não tinha nada que acontecesse que ia mudar isso.
Só que a experiência que eu tive ali, quando o meu piá, ele tinha 4 anos e pouco, né, que a gente saiu caminhar na rua. Eu saía com ele quase todo dia, assim, caminhar na rua, dar uma volta na rua com ele. E ele já sabia andar na beirinha, bem de boa, ia conversandinho com ele e tal. E ele ia, e daí chegou um dia, ele chegou da escola e falou: pai, vamos caminhar na rua? Todo dia ele falava isso. Daí eu parava, eu trabalhava em casa nessa época, daí eu parava e falava: vamos, a gente vai dar uma voltinha, 15, 20 minutos, já volta. Daí eu continuava. Daí nesse dia apareceu um cachorrinho lá em casa, que o pessoal sempre solta o cachorro na rua, né? E esse cachorrinho tava lá e ele tava empolgado e brincando, e ele era muito espoleta, tipo, ele não parava, e daí com aquele cachorro ainda. Daí a gente saiu andar na rua e o cachorro foi junto, né? Só que eu nem me liguei, né? E ele andando e correndinho, só que ele ia sempre do lado da rua. E aí a gente parou conversar com o vizinho ali do Pedra Chata, o dono ali, e conversamos um pouco com ele. Daí a gente atravessou a rua, ficou conversando com ele. Daí a gente se despediu, beleza? Atravessamos a rua, eu e ele. A gente foi assim, ele veio na minha esquerda. Quando eu virei assim para continuar, ele virou e voltou de novo. Quando ele volta, vem uma moto, assim, uma moto 160, e dá no meio dele, assim. Bate nele, assim, na minha frente, cara. Joga ele longe, aí a moto faz assim, o motoqueiro cai para cá, a moto vai lá assim e cai em cima dele. Cai em cima dele e vai esmagando ele. Caraca, eu olhei assim, só vi a moto no chão. Corri, tirei a moto de cima, ele lá esmagado embaixo do motor da moto. Mas daí falei: meu Deus, agora eu não posso erguer ele, né? Porque a gente sabe que não pode mexer, né? Quando sofre um acidente, você não pode mexer, senão é pior, né? Daí eu cheguei, pulei em cima dele, peguei no rostinho dele, assim, tudo machucado. As mãos, a cara, tipo, arrastou nas pedras, a cara dele inteira, assim, tudo machucado, só sangue. Daí eu peguei na cabecinha dele, assim, segurando. Daí ele começava, não tinha força de chorar, de falar, e ele só falava pra mim: pai, eu não quero morrer. Pai, eu não quero morrer. Eu falava: cara, você não vai morrer, você não vai. E eu segurando ali, daí enquanto isso os vizinhos foram chamar um socorro, né? Aí eu pedi para eles: vocês conseguem um papelão para me tentar colocar embaixo? Porque imagina ele ficar ali deitado nas pedras, daquele tamanho. E daí eu segurando e conversando com ele. Daí aqui na cabeça dele, uma parte do motor da moto rasgou assim, esmagou assim, um tanto assim, e puxou para baixo o couro. Aí eu segurando ele, aquilo ali foi inchando, e você olhava assim, dava a impressão que a cabeça tinha afundado. Aí eu olhava assim, só falava: meu Deus, cara, meu Deus. Porque eu achava que afundou a cabeça dele. E ele conversando comigo. E aí quando eu cheguei ali para pegar ele, eu peguei no bracinho dele. Às vezes nem eu acredito que isso aconteceu. Que eu peguei no bracinho dele assim, do lado, o braço esquerdo dele, parecia que, sabe quando você pega um pacote de feijão? Tá tudo moído. Falei: meu Deus, o braço já era. Daí eu deitei em cima dele ali, consegui, os caras me ajudaram a colocar um papelão, fui erguendo ele com os braços assim, coloquei ele em cima do papelão e fiquei ali segurando a cabeça dele, conversando com ele até o pessoal chegar ali. E daí, daqui a pouco, eu só falava isso, cara: meu Deus, não conseguia orar, não conseguia fazer nada. E daí só conversava com ele ali. E daí, daqui a pouco ele começou a bater em mim, assim, com as mãos. De vez em quando ele batia. Daí eu achei estranho, assim, ele batia assim, sabe? Assim na mim, com as mãos, né? Eu falei: cara, mas o braço dele tá moído, como que ele faz isso? E daí, tá, esperei, consegui, até que chegou o pessoal para socorrer ele ali. E daí colocaram a tala no pescoço dele ali, tudo, e levaram. E aí eu fui pro hospital, aí a mãe dele foi com ele na ambulância. Daí um vizinho meu me levou lá pro hospital, no Evangelho ali. Aí eu lá esperando, falei: meu Deus, e agora? Até saiu aqueles exames lá. Daí daqui a pouco saiu o raio-x do pé, das mãos, dos braços, do corpo inteiro dele, e só não saiu da cabeça. Daí a mãe dele saiu para fora para mim poder entrar, né? Daí ela falou: no pé, na mão, nas pernas, na costela, não tem nada quebrado.
não quebrou nada. Daí eu falei, caraca, daí ele falou, ele quer você, vá lá. Daí eu entrei lá, cheguei lá, daí faltava sair, não, daí ela voltou ainda. Ela voltou lá, daí saiu o resultado da cabeça. A cabeça demorou um monte para sair. Aí saiu, não tinha nada quebrado. Nada, nem um ossinho quebrado. Daí eu entrei para segurar ele para dar ponto nele lá. Que daí ela tinha dó dele para dar os pontos, principalmente aqui, né? Daí, mas machucou muito ele. Arrancou pedaços assim das mãos dele, dos pés, a cara dele, assim, tudo, deixou tudo. Vocês vê a foto dele, o jeito que ficou. Tipo, acabou com tudo ele. E aí tá. Aí quando ele tava caído ali no chão, o João Henrique veio lá. Aí o João falou bem assim para ele. Falou, pode ficar tranquilo, Samuel. E o João era bem pequenininho também. O João tinha 5 anos. Ele é 8 meses mais velho, tinha uns 5 anos e pouco. Ele falou, pode ficar tranquilo, Samuel. Você vai lá no hospital e o médico só vai limpar você já vai voltar embora. Aí a sogra do irmão falou, o irmão Lucas falou, escutem o profeta falando aí. Ela estava junto lá. Ela viu tudo a cena também. Aí ela falou, escuta o profeta falando. Só que na hora a gente não... Depois que fomos ver, né? Aí, verdade, ele voltou embora no mesmo dia. Tudo. E daí tá. Daí passou, daí a gente tava em casa, daí eu ficava pensando, cara, mas eu vi o braço dele, eu peguei no braço dele, tava moído, como que tá bom o braço dele, não tem nem roxo de quebrado. Eu pensava, cara, eu acho que estava louco, não aconteceu isso, não pode. Daí eu tava mal, porque eu me sentia culpado de não ter cuidado dele, né? Como que eu deixo ele atravessar a rua e não consigo segurar? E a sogra do Lucas, ela tava lá com os gêmeos, e ela segurou os dois junto lá na rua. Falei, ela conseguiu segurar os dois e eu não segurei nenhum, né? Eu me sentia mal com aquilo. Daí passou acho que uns 2, 3 dias, não me lembro direito. A Patrícia foi num encontro de oração que elas tinham lá na casa da minha mãe. Elas sempre iam orar lá toda semana. E aí Deus usou a Bárbara para falar com a Patrícia. Falou que tinha dado um grande livramento para Samuel e tal. E falou que ele era um Deus que colava osso. E a Patrícia não sabia, nem a Bárbara sabia. Aí eu falei, caraca, foi Deus que fez aquilo. Cara, Deus consertou o bracinho dele ali. E se vocês vissem, tipo, eu esqueci até eu ia pedir pra Patrícia me mandar a foto lá dele para mostrar para vocês verem o jeito que ele ficou, de destruído e não quebrar um osso. Aliás, quebrou, né? Mas Deus consertou ali antes de chegar no médico. E tipo, às vezes nem eu acredito nisso. Só que daí Deus confirmou para Patrícia usando outra pessoa para mim, tipo, ter certeza que foi Deus. E tem outros vários testemunhos que aconteceu assim, que eu também não consigo acreditar que aconteceu, mas aconteceu. Esse foi um dos fera, né? Surpreendente, né? Deus é incompreendível, né? Incompreensível. Que a sensação... A gente sabe quando está quebrado. A gente tem a sensação, a gente tem o tato. E para você ter tanta certeza que estava quebrado e depois Deus ter restaurado, é porque Deus quis te provar que Ele pode, que Ele faz. Tremendo. Tremendo. E quando acontece essas coisas, ainda mais com os filhos, com as pessoas que a gente ama, né? É complicado o sentimento de culpa que a gente tem, né? Sobre as coisas, só que a gente não é Deus, né? Uma hora ou outra a gente não consegue estar em todos os momentos, cuidar e prever as coisas. Por isso que é só Deus mesmo para cuidar, né? Falo. Lá em casa eu vejo as meninas. As meninas também são bem espoleta. Acredito que Samuel também, com a idade das meninas, também era, né? E a gente vê, né? Até no culto ali, a Mel caiu a primeira vez. Daí eu achei que ele tinha quebrado o dente, né? Caiu de uma forma, pá, caiu. Daí beleza, falei, não quebrou o dente, tá bom. Veio, passou acho que uns 10, 15 minutos, caiu de novo. Daí cortou bastante o lábio, saiu
sangrando bastante, né? Só que eu nem tinha visto, assim, que tava sangrando. Daí uma irmã veio chamar lá que a Dani tava desesperada. E a Dani, na área da saúde, não gosta de ver sangue, nunca vi. Tá louco? Quando é o sangue da filha é difícil, né? Aí fui lá acudir ela, mas a gente vê o cuidado de Deus, né? Deus às vezes permite algumas situações, mas ele tá ali desde o começo, né? Até o final, até a cura, até a restauração, até a cicatrização. E é maravilhoso ver isso, né? Ver as coisas que Deus faz. Eu lembro um pouco desse episódio, ou era outra coisa, mas eu lembro que você um dia veio e me explicou um pouco sobre o que você aprendeu, ou não sei se era isso ou se era uma outra luta que você tinha passado. Você falava assim, toda vez que tem alguma luta na nossa vida, nesse sentido, Deus traz uma grande bênção após. Então, você falou alguma coisa para mim, eu lembro que, não lembro se era porque você estava passando, porque eu acho que foi quando a gente teve o nascimento da Bia, né, que foi uma coisa bem complicada, que eu lembro que você veio e falou para mim assim, eu falei, nossa, Deus, né? Amém, né? Porque a gente passa por luta e às vezes a gente não vai desanimar, né? Mas a gente fica triste, né? Ninguém gosta, né? Se pudesse escolher, a gente não passaria. Mas Deus cuida em todos os momentos. Até Jesus ali, né? Falou para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tipo, Jesus era Deus, né? E ele mostrou pra gente que a gente vai sofrer mesmo e vai querer parar. Só que ele, como ele fez com Pedro, né? Ele vai atrás ali, tá? Vamos. Que nem ele usou o pastor ali, falou, né? Cara, ele não vai te dar uma carga mais pesada que você possa suportar. Falei, então fechou. É isso que... Então não tem desculpa, né? Pega isso. E hoje você separou um versículo, como a gente sempre fala. O Rodrigo pegou a Bíblia e já deixou preparado. Por que esse versículo é importante? Por que você resolveu talvez trazer para cá? Ou é um versículo que fala sempre contigo? Ou direcionou para trazer para esse episódio? Posso ler então? Pode. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E pior, forte. Pode começar. Acho que isso daí resume a minha vida. Tipo, porque a gente passou por muitas lutas, na verdade. Muitas lutas até chegar até aqui. E quando eu li isso daí, sou muito fã de Paulo. Paulo, para mim, esse cara é espetacular. Tipo, ele chama a responsabilidade para ele, e vai para cima. E olha o que ele fala ali, cara. Eu acho que isso daí resume mesmo. Porque para mim, tipo, o evangelho mesmo, para mim o genuíno, ele é osso. Tipo, o evangelho é osso, não é. Tipo, a gente quer que todos aceitem, todos vai para cima. Só que não, eu acho que não é para todo mundo, não. Porque o evangelho genuíno, ele é osso, não é fácil. Mas esses versículos ali, o que eu gosto mesmo é o 14. Mas esses outros dois ele vem falando até chegar ali, né? Que resume ele. Se eu fosse contar tudo que eu já passei na vida, é isso daí. Tipo, eu não gosto do passado por causa disso. Porque o passado, se ele foi bom, ele vai te dar saudade. E se ele foi ruim, ele vai te dar tristeza. Então, por isso que eu me apego muito nesses versículos. Ele fala muito comigo. Que eu valorizo o dia de hoje. Para mim, o dia de hoje é espetacular. Tipo, ontem já... Tipo,
por mais que o final de semana foi maravilhoso aqui, né? Na igreja, foi espetacular, só que já passou. Já foi. Então, esse momento aqui é o único. Eu nunca mais vou viver esse dia com vocês, dia 1º de dezembro de 2025. Isso aqui é o único. Olhando para vocês, conversando, compartilhando, é o único. Então, é isso que esse versículo para mim é isso, entendeu? É viver hoje. É hoje. Tipo, você poder levantar de manhã, ali tomar café com meus piá, e todos eles faceiros ali, tudo bem. Cara, não tem, é espetacular. Entendeu? Ontem, se foi mal, ontem, não importa. Se semana que vem, mês que vem, tem que pagar as contas, tô nem aí. Eu sei que Deus é Pai. E Ele vai suprir. E eu, tipo, tô aprendendo a cada dia a viver assim. Entendeu? Tranquilo e vivendo assim. Por isso que eu só... Hoje o que eu quero é Deus, sabe? Eu assim... Eu trabalho, eu tento cada dia fazer o meu melhor. Cada dia, assim, tento fazer o melhor. Tipo, eu tenho que caprichar aqui, eu me cobro muito nesse sentido. E eu, tipo, se der, mas se deu certo, deu. Se não deu, tipo, beleza. Porque eu quero Deus. Quero saber de chegar no céu e esse é o meu objetivo. Entendeu? Tipo, eu faço tudo com amor, tento tratar as pessoas com carinho. Tipo, tá, uma das coisas também que eu me preocupo é tratar bem as pessoas, sabe? Tentar fazer graça, tipo assim, com educação, sem duplo sentido, essas coisas que o mundo aí faz, mas tratando bem, tipo, marcando vida de pessoas, sabe? E, tipo, tentando levar Cristo assim para as pessoas e esperando Jesus voltar. E eu sei que isso vai se resumir nisso. É por isso que esse versículo eu gosto muito deles. Isso aí é o que me inspira em você, a simplicidade e a honestidade do que você fala. A gente vê o quão verdadeiro você é naquilo que você fala pra gente. Isso aí é o Espírito Santo puro falando através de você, cara. Você é uma pessoa sensacional, assim. Eu sei que você não quer transparecer que você é uma pessoa sensacional, que nem eu falei, você quer sempre estar ali, amigo, companheiro, a gente brinca, dá risada junto. Acho que nunca mudou isso entre a gente, né? A gente sempre chega ali, faz uma brincadeira, dá uma risadinha, mas a gente consegue ver nitidamente que o Espírito Santo trabalha através da tua vida, através das pregações que se faz, através das conversas que a gente tem, através de alguns debates que a gente já teve antes dos cultos dominicais aqui, com algumas discordâncias, mas sabendo que nosso intuito sempre é o mesmo, é chegar ao céu e sabemos que é através de Jesus Cristo. Então, cara, Deus é contigo e você é com Ele e tá tudo certo. E é bacana que a gente tem percebido que Deus tem trabalhado em alguns pontos. E hoje assim ficou nítido contigo também sobre ser feliz no simples, sobre a simplicidade. Porque o Evangelho é simples. Jesus é simples, é para todos. Então, qualquer um que venha querer conhecer e se dispor a deixar o Espírito Santo falar, o Espírito Santo vai falar. E qualquer um vai entender, cada um conforme, assim, vamos dizer, a etapa que você está passando, mas nunca vai deixar de ser simples. Então, lá no começo, 17 anos atrás, era o evangelho simples que você aprendeu. Agora foi indo, você foi evoluindo um monte e hoje é simples também. Só que se você for comparar a simplicidade de hoje com a simplicidade de anos atrás, você vai falar assim, nossa, é discrepante comparar um com o outro, né? Mas mesmo assim continua sendo simples. Porque o Espírito Santo e Deus, ele conhece a nossa capacidade, a nossa força de carregar as coisas. E isso é importante, a gente tem que ter noção. Então, se Deus tá no momento te dando algo, é porque Ele sabe que você pode carregar. Tanto coisas boas, como coisas talvez não tão boas, mas acontece e flui. E eu vejo que Deus levanta pessoas na igreja para ensinar através da palavra, mas também através do exemplo. Né? Porque você vê ali, né? Eu cheguei desde então, eu conheço você e a Patrícia, né? Toda a tua família ali que sempre está trabalhando na obra. Então, para mim, quando
cheguei até hoje é um exemplo de ver. Porque é tão legal ver pessoas, você conviver com pessoas e, ao longo do tempo e ver que não mudou aquela fé genuína, sabe? Chegou, não, Deus é Deus, Deus é Deus, em 5 anos Deus é Deus, em 10 anos Deus é Deus, em 15 anos, e assim vai indo por muito tempo. Ver o Samuel, né, pequeno, né, como já estou aqui praticamente 14 anos, então consegui ver ele desde pequeno até agora que ele está na adolescência, daqui uns dias na juventude, e assim vai indo, que a gente às vezes nem sabe como que tá. A gente percebe que tá Mas ficando velho. acontece, faz parte. Mas é gratificante ver, e com certeza muitas pessoas veem como exemplo a ser seguido, por mais que a tua intenção não é isso, tua intenção é estar bem com Deus. Mas quando Deus ele derrama algo, eu vejo assim, a gente está com um copo aqui em cima, então quando Deus vai encher, ele não enche até a bordinha, Deus derrama. Para quê? Para que venha e quem estiver perto seja abençoado através dessa unção. Então quando Deus derrama uma unção na sua vida e enche o seu copo, vamos dizer assim, e chega a transbordar e vai para as pessoas ao redor, né, para sua esposa, seus filhos, seus parentes e as pessoas que estão aqui na igreja também, que estão congregando junto. Então isso é edificante. Posso fazer 2 contrapontos à tua fala? Pode. Mas nada fora do comum. O evangelho, ser cristão é fácil, mas as pessoas não podem confundir ser fácil com não ter dificuldades, porque isso é muito complexo. Às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí vai para a igreja que é fácil, e a pessoa pensa que não vai passar por luta, que não vai ter dificuldade. É fácil, mas você tem um caminho a percorrer. O outro contraponto é a questão de o copo encher e transbordar. Isso só vai acontecer se você permitir. Aí você vai transbordar. Então, são 2 coisas que as pessoas precisam entender. Assim. A minha vida vai ser fácil com Cristo? Não. Mas aceitar Jesus é muito fácil. Basta você estar disposto. Aí depois é o Espírito Santo que vai te conduzindo a tudo que vai acontecer na tua vida. Aí você precisa ter essa maturidade de entender que hoje eu vivo para Cristo, o que aconteceu ontem já foi, o que vai acontecer amanhã pertence a Deus. Essa é a maturidade que hoje você tem. Hoje você vive para Cristo, amanhã pertence a Deus. O que já foi, Deus já cuidou, já foi. Não tem como voltar atrás. E ser transbordado é sempre estar permitindo que Deus continue com a jarra assim. Porque Ele não quer parar isso. A gente fala assim, tem uma frase muito bonita que eu escutei, que o amor de Deus é como se fosse um oceano. Você não vê o fim do oceano. E às vezes a gente entra ali, só molha a onda, vem, bate no peito e a gente fala, não, aqui tá bom. Mas Deus quer que você entre para dentro desse oceano de amor e viva todas as bênçãos que Ele tem. É fácil? É simples. Simples, não é mas fácil. não é fácil. Esses dias eu tava falando pro Samuel isso daí. Falei que é simples, só que é difícil. Mas é simples. Só que é difícil. Só que o que é o segredo que eu acho? É você separar as coisas. Se você tá com problema, Jesus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu tô com problema no trabalho. Deus, não vou pra igreja. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tá com problema no teu trabalho, beleza, você saiu, bateu o ponto, tá indo embora. Esqueça aí. Agora eu vou embora, já era. Tipo, eu vou perder o sono por causa do meu não sei o que. Cara, agora eu vou dormir. Tipo, eu oro ali, tenho meu momento com Deus e agora eu vou dormir. Tipo, eu desligo. Eu quero dormir, entendeu? Amanhã, se vai ter problema amanhã, agora eu vou dormir. E capota. Aí amanhã levantamos, abro o olho, primeira coisa, Deus me ajuda. Tipo, já falo, Deus me ajuda, vamos lá. Tipo, se tem problema, se não tem, mesma coisa eu peço, Deus me ajuda, porque pode ter, né? Pode acontecer uma coisa, né? Então eu sempre peço, tipo, quase todo dia, a primeira coisa que eu abro o olho é isso que eu falo. Deus me ajuda, vamos lá. E vamos embora. E sim, uma coisa cada vez e bola pra frente. Isso aí. Entendeu? Mas assim, Esses tempos atrás eu tava com... Eu vi que Deus deu um sonho pra Patrícia. Daí tá, ela falou, nossa, sonhei com tal. Parece ser de Deus isso daí. Aí tá, beleza, falou pra mim, eu fui trabalhar, daí, acho que passou alguns dias, eu tava trabalhando e Deus falou claramente a mesma coisa comigo, só que não num sonho. Eu cheguei e falei pra ele, cara, Deus falou isso, tal.
Ela, mesma coisa que eu. Falei, nossa, Deus confirmou esse negócio para nós fazer. Só que daí eu falei, eu quero, Deus, confirma então se é para fazer isso. Tal. E Deus não falava nada. E eu, tempo, orando, Deus não falava nada. Falei, cara, Deus quer que faça. Ele não fala para não fazer, eu vou fazer. Fui lá e fui, terminei, fiz, deu certo. Mas, tipo, Deus já tinha dado a liberdade, né? Pode ir. Já tinha confirmado as duas vezes. Então, isso que eu queria, cara, fale. Agora eu tô te perguntando. É pra mim fazer? Entendeu? Apareça aqui pra mim agora e me diga. Então, tem uma coisa que normalmente eu faço assim quando tô nessa indecisão para realmente ter discernimento, é sentir paz, né? Você sentir paz. Eu devo fazer, devo ir. E quando a empolgação, ela dura por, vamos dizer assim, 5, 10 dias. Quando a empolgação, você quer muito fazer. Mas se for só empolgação, ela já não vai durar tanto. Daí você para e fala, será que eu tô sentindo paz? Devo fazer? Vou contar uma questão que aconteceu comigo. Eu queria muito comprar um segundo carro, né? Porque a Dani voltava com as crianças de ônibus e com as duas no ônibus, enfim, e a gente já tinha 2 carros antes. A gente acabou vendendo um deles, então a gente já sabia, já estava acostumado em ter essa liberdade de ter 2 carros. Aí, beleza, ficamos com um carro só, e daí era aquela briga. A gente normalmente não briga, mas daí era, mas por que eu tenho que andar de ônibus e você vai trabalhar e volta de carro? E assim, e ainda. Daí eu comecei a orar para Deus. Falei, Deus, eu quero comprar um carro novo. Daí a gente estava guardando ali o dinheiro, né? Falei, eu quero comprar um carro. E foi. E era muito o que eu queria. Só que eu coloquei na presença de Deus. E daí eu falei assim, a gente vai fazer aniversário de casamento. Eu queria muito comprar esse carro na data do nosso aniversário de casamento. E aquilo encheu meu coração, porque eu queria. E daí, beleza. Falei, Deus, agora, né? Não tá na hora. E foi e passou. Daí chegou o próximo, a data festiva era o aniversário da Dani. Eu falei, nossa, agora é o aniversário da Dani, né? Vou comprar agora. E daí eu tava, não aconteceu, eu falei, não, vou descansar no Senhor. O Senhor sabe o meu desejo. Aí eu tava na empresa lá que eu trabalho e eu precisei sair com o carro para ir comprar um negócio. Daí nisso eu escutei uma voz, entra naquela loja que você acha bonita de carro. Daí eu falei, não, cara, tô ficando doido, cara, não é isso. Daí beleza, fui, fiz o que eu tinha para fazer, enrolei e o coração começou a acelerar, sabe? Aquele negócio, eu chegando perto da loja, daí eu peguei, tava assim, eu falei, não, eu vou parar. Parei na loja. Entrei na loja, daí eu olhei um carro lá que eu vamos dizer assim, tinha o dinheiro para comprar. Daí cheguei, falei pra mulher. Daí veio a vendedora e falou assim, não, mas olha aqui, tem um carro aqui que combina com você. Só que assim, um carro que eu tinha orado há muito tempo atrás, né? Daí eu falei, não, mas ainda não é o momento, né, de comprar esse carro, ainda não tô nessa fase. Daí ela, mas entra aqui dentro. Daí eu entrei no carro, funcionei o carro e tudo mais. Eu falei, tá, e se o resto, né? Que eu não tinha pra comprar todo o carro à vista. Daí eu falei, esse resto para me financiar. Ficaria quanto, assim, né? Aí fui lá e tal, a gente viu as parcelas, eu me assustei, porque eu achei que ia sair muito caro, né? Tipo, muito mais caro do que era a parcela. Eu falei, nossa, eu vou estar com um carro desse e pagar uma parcelinha dessa? Tipo, pequena, né? Eu falei, não, mas eu vou para casa, eu vou orar e vou ver. Aí, beleza, entrei no Instagram da loja. Você acredita que no dia que eu orei pedindo carro lá no aniversário de casamento foi o dia que ele foi anunciado? E ele é um carro que vende fácil. Ele ficou do dia 7 de novembro até o dia 25 ou 26 de janeiro, que foi quando a gente comprou. E o carro não vendia. E não é um carro ruim para não vender. Não dava num preço absurdo. Mas Deus tinha separado desde então para lá. E no momento certo foi e deu certo. A gente comprou o carro, assim, todas as coisas fluíram e deram certo. E era um desejo muito grande no meu coração. Eu, pra mim, já tinha comprado no dia 7, mas talvez eu não ia comprar um carro tão bom, ia comprar um carro mais abaixo ou coisa do gênero. Mas o que acontece? Deus, ele prepara as coisas quando a gente coloca diante dele, né? E não adianta, às vezes a gente quer rápido,
Mas no momento de Deus, o que é para ser nosso, o que a gente sonha, Deus dá um jeito e prepara para chegar naquele momento. Não adianta a gente querer adiantar a bênção, dar uma ajudinha a Deus, não. Na hora que Deus falar, vai e faz. Porque daí eu estou tranquilo. Se acontece alguma coisa, eu falo, não, foi Deus que me deu, então Deus vai cuidar. As coisas vão fluir. Isso aí, galera. Então a gente insiste com vocês que estão aí nos assistindo, que estão prestigiando esse podcast, que vocês se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e indique o nosso canal para os seus amigos aí, para que eles possam também estar participando, estar recebendo sempre uma mensagem de Deus, uma palavra de esperança. Eu tenho certeza que Deus tem alcançado muitos corações. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Wilson, ao Erivelton, ao pessoal que está ajudando a gente, o Lucas, o pessoal que não pôde vir hoje também. E eu quero deixar também um recadinho para vocês. Entendam que a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida é aceitar Jesus. Isso não vai significar que nós vamos ter moleza, que as coisas vão melhorar da noite para o dia. Mas isso significa que quando essa cortina for tirada das nossas vistas, você vai ver que o teu futuro não é aqui. O teu futuro está reservado lá no céu, junto a Deus, junto aos anjos, adorando Ele o tempo todo. Então, se permitam ser tocados pelo Espírito Santo e deixar que essa venda, que essa cortina se abra diante dos olhos de vocês. E aproveitem o Evangelho, que é maravilhoso. Só quem vive sabe. É isso aí, Wilson. Deixa um recado para essa turma aí. É isso aí, só continuando na mesma linha tua aí que você falou. Tipo, queira conhecer o Espírito Santo. Tipo, não é só você estar no culto, erguer a mão e falar, eu aceito Jesus. Queira conhecer realmente o Espírito Santo. Tipo, se chega e pega a palavra e desafie mesmo o Espírito Santo. Uma coisa que o Erivelto sempre fala, e eu acho muito legal, que ele fala que a Bíblia é o único livro que você lê onde o autor está ali. Ele que escreveu, ele que inspirou, porque a palavra é toda divinamente inspirada por Deus. Escrita por homens, para que nós possamos entender, né? Porque se os anjos escrevessem, se Deus escrevesse, talvez nós não ia entender. E Deus, com a sua infinita sabedoria, usou o homem para escrever. E é isso. Eu, tipo, várias coisas eu tenho vivido na vida com Deus, eu vivi já no início assim, tipo, desafiando mesmo. Deus, se é real, eu quero ver. Deus, se realmente a tua palavra é verdade, eu quero ver. E muitos milagres, muitas coisas eu vi assim que eu fiquei paralisado sem acreditar. Várias coisas que aconteceram já. E é assim, tenho vontade de testemunhar mais um pouco. Mas para nós encerrar, né, para não ficar muito curto. Conta aí. Estou à vontade. Vou contar. Aproveita que se deu esse desejo, venha porque é o Espírito Santo que mandou. Então, quando o Samuel, antes ainda dele passar por esse acidente, ele tinha, até ele fazer 2 anos de vida, ele ficava muito doente. E eu era novo convertido nessa época, eu tinha pouco tempo da igreja. Não tão novo, mas... Daí, o que acontece? A gente levou ele no médico e tinha que fazer aquela cirurgia da adenoide. Ele não conseguia dormir, daí ele pegava resfriado toda hora. Tipo, a gente fazia o tratamento, ele sarava, uma semana depois estava tudo de novo. E foi assim um ano e pouco desse jeito. Aí, a gente conhece um pouco da palavra na época já, e daí eu vi ali que Jesus cura, Jesus curava e tal. E daí eu peguei e levei ele no médico, fizemos todos os exames, e a hora que a gente chegou, assim, o médico falou, só olhou assim e falou, ele vai fazer cirurgia. E pronto, vamos marcar a cirurgia. Daí, quando eu marcar a cirurgia, eu saí e o Samuel falou, pai, eu não quero fazer cirurgia, pai. Daí eu falei, você não quer? Não quero. Eu falei, então vamos orar, Jesus vai te curar. Se você não quer, fechou. Aí, a gente começou a orar. E passou uns dias... daí eu cheguei em casa... Antes disso ainda, a gente foi no médico, pegou remédio, tudo para começar o tratamento, tudo de novo.
Daí eu fiz uma oração com Deus, fiz um desafio com Deus. Falei para Deus, antes de dormir, falei, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor cura. E eu quero viver os teus milagres. Falei, até quando eu vou ficar levando meu filho no médico? Falei, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Falei, eu vou jogar todos esses remédios no lixo e não vou dar remédio mais para ele. E se o Senhor não curar, a Bíblia é mentira. Falei, a Bíblia, eu não vou mais falar de Jesus para ninguém, porque eu já pregava antes de eu me converter, antes de eu me batizar, eu já pregava para os outros. E daí eu falei, eu não vou mais pregar, vou pegar a minha Bíblia, vou rasgar, vou jogar no lixo, porque não é real. Falei, faz tanto tempo que eu estou levando ele no médico, orando e não acontece nada. Daí, beleza, dormi. Aí no outro dia levantei, fui trabalhar, daí vim almoçar e falei para Patrícia. Falei, ó, fiz um propósito com Deus, pegue todos os remédios do Samuel e jogue no lixo. Falei, se nós tiver que levar ele no médico de novo, eu não vou mais para a igreja, Jesus é mentira e isso não é real. Falei para ela, pode jogar tudo no lixo. Aí ela, fazer o quê? Então vamos jogar, né? Foi, jogou, daí olhava para ele assim, bem malzinho mesmo. Aí eu falei, mas vai ter que ser assim, né? Daí chegou a noite, ele teve febre, a gente deu um remédio para febre, que não era o tratamento dele. Aí beleza, daí ele dormiu, no outro dia acordou, vim almoçar, parece que ele estava um pouquinho melhor. Daí depois parecia que estava melhor, beleza, sarou. Aí sarou, daí começou a roncar, não conseguia dormir por causa daquele negócio no nariz dele. Aí que a gente foi no médico, fez os exames e tudo, o médico falou que queria fazer cirurgia. Aí eu falei para ele, né, então vamos orar e Jesus vai te curar. Já tinha curado uma vez, agora vai curar de novo. Né? Aí beleza. Aí passou uns dias, ele levantou de manhã e falou, ô pai, Jesus veio me visitar ontem. Daí eu falei, sério? Ele veio, ele estava de branco e ele era mais ou menos desse tamanho. E tinha mais dois, um de cada lado dele, assim, era um pouco menor. Eles vieram visitar ontem de noite. Eu falei, caraca, ele veio te curar, cara. Ele falou, ele fez a cirurgia em você, então. Você está curado, falei para ele. Aí beleza. Aí ele foi dormir, até hoje ele não ronca, não pega resfriado. Ele fez 14 anos já. Tipo, até Covid que ele pega, ele fica um dia, 2, assim, já sara, nunca mais roncou, não fez cirurgia, nada. Tipo assim, Deus, ele fez muita coisa na minha vida desse jeito. Tipo, Deus, se o Senhor é Deus, faz agora. Entendeu? Porque eu quero exaltar o nome dele com isso. Não para quê? Porque foi ele que fez. Foi ele. Tipo, ele não quis fazer cirurgia. Falei, beleza, vamos orar e Jesus cura. E ele vai te curar. E ele nem lembra mais, porque ele tinha 2, 3 anos. Então ele não lembra dessa experiência que ele mesmo teve com Deus. Mas eu lembro, porque ele me contou tudo de manhã, como que foi. E realmente ele não precisou fazer cirurgia, nada. Daí tanto que a gente cancelou a cirurgia lá. Mandamos passar para outro, né? Que daí o outro pega a vez. E ele ficou curado. Então é isso que o recado que eu deixo é esse. Cara, se você, às vezes, não acredita que é real, sabe? Porque eu não acreditava na Bíblia também. Eu não acreditava. Quando falavam para mim que a Bíblia diz isso, tal, eu falava, cara, a Bíblia é um livro, cara. Pensava, né? Tipo, como que você vai acreditar num livro assim cegamente? Só que é isso que eu falo. Quando o Espírito Santo abriu a minha visão, daí sim. Eu até li a Bíblia, não entendia nada. Tipo, não entendia. Falei, nossa, nada a ver, não consigo entender isso aí. É muito estranho. Daí, é isso que eu falo para você. Cara, desafie o Espírito Santo. Fale, cara, se você é real, toque, fale. E o Espírito Santo, ele toca na gente. Tipo, eu sinto o toque real dele. O toque mesmo. O toque. Tipo, não a emoção de você chorar. Sabe? Quantas vezes eu chego a orar, eu dobro meu joelho ali, o Espírito Santo vem e me abraça. Literalmente, ele me abraça. Então, eu deixo isso para vocês que não conhecem isso. Cara, é a melhor coisa, cara. Não tem isso. Só que, tipo, desafie. Faça desafio. Fala, ó Deus, se o Senhor é real, vem aqui, faz isso.
E principalmente você, quando você ainda não conhece, quando você é talvez novo convertido, tipo, você é um bebê. E o bebê, o pai trata com mais carinho ainda. Entendeu? Tipo, se você, depois que você fica mais velho, se aguenta mais pancada, né? Você é mais durão. Mas enquanto você é novo, é a oportunidade de você ter muitas experiências com Deus. Quando você é mais novo, hein? Só que assim, tipo, você chega e fala, Deus, é real? Então eu quero ver. Quero viver. Eu quero viver. Porque Jesus falou que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E como eu busquei por isso, entendeu? Como eu busquei, cara, eu quero entender o que é isso, cara. O que é essa vida com abundância? E é isso. É você dividir o teu pão com o teu irmão. E quando você vê, vem o outro e traz uma cesta básica para você. Entendeu? Quando você divide o que você tem, cara, não tem coisa melhor do que você abençoar o outro. Você conseguir, cara, é muito bom. Você poder fazer alguma coisa. Essa é a vida com abundância. Deus vem e te dá mais ainda. Quando você dizima, quando você oferta. Quantas vezes o Espírito Santo pediu para mim, cara, me dá aquela nota, aquela maior. Falei, beleza, o Espírito Santo está pedindo, vai. Cara, tipo, Deus dá muito, cara, muito mais. Tipo, ele é um presente. Tipo, você dá uma oferta, não tô falando de dízimo. Dízimo é dízimo. Tô falando de oferta. O Espírito Santo, muitas vezes, ele pediu para mim, cara, faz isso. Eu sempre fiz, sempre obedeci. Uma vez que eu não obedeci, lá quando eu era novo convertido, o irmão veio e pediu para mim levar uma palavra. E eu tinha a palavra, Deus tinha me dado e eu não tive coragem. E aquilo, eu nunca mais esqueci aquilo. Falei, caraca, por que eu não fiz? E aquele culto ficou sem a palavra de introdução. Porque eu não fiz. E aquilo foi... Falei, por que eu não fiz, cara? Tava ali, é só fazer. Daí, tipo, tava rolando o culto, dava vontade de ir lá falar pro irmão, cara, deixa que eu vou, então. Mas daí, tipo, como eu era novo, não tinha muita coragem, acabei que não fiz. Então é isso, o recado que eu deixo é isso, cara. Busque, você tem que buscar, você tem que querer. E quando ele se revelar a você, você não vai querer largar mais ele. Ele é maravilhoso, cara. Só a gente que já sentiu a presença dele sabe, né? A sensação que é estar com o Espírito Santo. É muito bom. E com esse podcast a gente pode aprender várias coisas, mas o que eu queria pontuar para você que está assistindo é: seja constante. Busque o Senhor e de uma maneira constante. E o segundo ponto também que o irmão falou é sobre a gente desejar as coisas do alto, buscar ao Senhor. Então, esquecer, né, um pouco sobre as nossas tarefas, as coisas que a gente precisa e desejar as coisas do alto, né? Ontem passou, como o irmão explicou, viva o hoje, né? O amanhã virá, então que Deus realmente te ensine, né, dessa forma. Então são fases conforme a gente vai caminhando com Deus, nessa constância, Deus vai explicando cada vez mais pra gente, e a gente vai tendo mais aprendizado e vai crescendo e tendo mais discernimento e ouvindo mais a palavra de Deus, ouvindo mais a voz do Espírito Santo, e a gente vai crescendo. Isso é muito importante para a nossa vida. E muito obrigado mesmo, irmão, por se colocar à disposição para vir aqui, né, pregar de uma forma diferente hoje, através do testemunho. E a gente que conhece o irmão já de longa data, a gente sabe que o coração que o irmão tem, conhece um pouco e, cara, é muito bom estar aqui dividindo essa mesa com você, né, nesse episódio. Isso aí. Isso aí. Eu também queria agradecer a vocês, né? Opa, faça as honras, meu querido. Cara, queria agradecer a vocês de verdade. Eu tenho orgulho de vocês. É um prazer estar aqui, de verdade. Eu lembro do Erivelto, da primeira palavra de introdução que você levou lá embaixo. Eu falei pra Patrícia, esse piá vai dar banco. E olha só, deu mesmo, cara. Ei, glória a Deus. Falei. Teve um irmão ainda. Eu falei pra ele, outro irmão, falei, isso não vai dar em nada. Falei, esse piá vai dar banco. E deu bom mesmo. Olha só. Quem tava do sábado, domingo na igreja, viu que deu bom mesmo. É usado por Deus. Vocês, Glória a Deus. Gosto de vocês. Amém. Acompanho. Gosto mesmo de vocês, de ver vocês aí. É um prazer mesmo, de coração estar aqui.
Tipo, eu queria já há tempo, já né, me chamou várias vezes. Só que tinha um detalhe que eu queria conseguir para vir. Só que eu fiz um propósito. Falei, se ele me chamar de novo, eu vou ter que ir, então. Vou ter que esperar. Que eu tenho 2 filhos, né? Só falei de um. Uhum. Galera, é isso aí. Hoje foi um episódio bem marcante. Aprendemos muito com aquilo que o Espírito Santo trouxe através da vida do irmão Wilson. Às vezes a gente deixa algumas situações passarem desapercebido. Aí vem o Espírito Santo através do irmão e fala, cara, vocês estão esquecendo disso. Vamos lá. E é isso aí, gente. Aproveitem esse podcast, tá? A gente fica por aqui agora. Obrigado a vocês que assistiram até aqui, que se inscreveram aí, que continuam com a gente. Muito obrigado de coração. E até o próximo podcast.